A gente está depositando em você os sonhos que o Brizola deixou para a gente. Ajude a construir e transformar a Niquéria. Sem me emocionar, eu já faço o digo que ando fazendo e dizendo. Imagina emocionado aqui, dar uma respirada. E eu estou realmente muito feliz de estar aqui agora em São Paulo, um sábado pela manhã, reunido no auditório, com gente em pé. E eu explico para vocês por quê. Agradecido, muito agradecido mesmo pela disponibilidade, pela generosidade com que todos, todas e cada um e cada uma se dispuseram a vir encontrar conosco aqui da direção nacional. Meu caro amigo, meu irmão, presidente Lupe, meu caro amigo, irmão Manuel Dias, em cujos nomes saúdo a direção e as melhores tradições desse partido aqui no Brasil tanto deve. Meu caro Chalita, Gabriel, meu amigo, meu estimado companheiro, admirado companheiro, em quem eu sei São Paulo pode confiar, com a sua prudência, com a sua modéstia, mas se depender de todos nós, queremos vê-lo nos mais altos postos deste Estado, tão essencial para o Brasil e do país. Meu caro Medeiros, em cujo nome também saúdo a militância paulista do PDT. Meus companheiros, minhas companheiras, hoje pela manhã, quando cada um de nós tomou um banho para vir para cá, muitos vindo, inclusive do interior, de madrugada, muito cedo, já começando a esfriar, 14.300.000 irmãos e irmãs nossos amanheceram desempregados. Quase 9.700.000 irmãos e irmãs nossos amanheceram para começar um dia de biscate, de atividade informal, se arriscando a ser espaldeirado por um guarda municipal, provavelmente excitado por uma direção fascistoide, para defender o pão, e o pão aqui é literal, da sua família. Não é possível para um homem como eu, não é possível para um homem como eu, que vem de onde venho, nascido em Pindamonhangaba, no interior de São Paulo, criado em Sobral, no interior do semiárido do Nordeste, educado quase todos os anos da minha vida na escola pública. Não é possível, a essa altura, 37 anos de vida pública, dos 60 que vou inteirar em novembro desse ano, ser moderado. Eu até posso tentar, e falo assim, vou fazê-lo, né, em homenagem aos meus companheiros, se aparecer aqui com uma mesóclise temerária. Vou tentar moderar, porque eu devo isso pelo tamanho das responsabilidades que eu sinto crescer ao meu lado e sobre os meus ombros. Mas não peçam a mim aquilo que eu não posso dar. Basta que cada um, ao olhar uma palavra mais azeda, nunca será vulgar como essas que às vezes põem na minha boca, porque de mim não podem dizer nada. E eles estão agora construindo esta versão, e eu já estou acostumado, né, me assusto às vezes com determinadas versões que a internet deu voz a muita inteligência, mas deu voz também a uma legião de imbecis, de sectários e de fascistas, com o que nós temos que nos acostumar a conviver, não sem enfrentar. Mas se alguém duvida, é só pensar a si próprio, você meu companheiro, você minha companheira, na situação de um desses 14 milhões de desempregados. O aluguel atrasado 2 meses, o senhorio ameaçando ir embora, a criança doente precisando de um remédio, a mulher desesperada porque o pão só dá para amanhã ou depois. E isso tudo é o que nós estamos vivendo no Brasil hoje. 14.300.000 desempregados, iremos a 15 milhões de desempregados ainda esse ano. Quase 10 milhões, iremos a 10 milhões esse ano, no biscate, no trabalho informal, enfrentando a repressão de uma ordem que, afinal de contas, também tem dificuldades, porque não é a baderna, não é a anarquia que vão resolver o nosso problema. Diante dessa situação, se nós somarmos o medo que se generalizou como um espinho no coração de todas as famílias brasileiras, pouco importa se vivam agora em grandes, médias ou pequenas cidades. Parece ser a violência um sinal dos tempos. Se nós juntarmos as dificuldades extraordinárias que o nosso povo tem, cumprindo uma terceira jornada de trabalho dentro dos ônibus,
pela qual ninguém lhe paga nada. Se nós juntarmos as dificuldades e o medo de precisar de um hospital e ter que conviver, o que nem é tão real, mas parece ser pela televisão, só se mostra os corredores dos hospitais entulhados de gente, como é que podemos ser elegantes? Como é que podemos fazer de conta que somos um grupo de aristocratas finos, de punhos de renda, a refletir sobre essas coisas? Não é possível. Porque a política sem calor é o instrumento das elites reacionárias. Elas querem a política embaixo, banho-maria, fria, com palavras muito escolhidas a dedo, que não fazem nenhuma ameaça a nada. E acreditem, o que incomoda nas minhas palavras não é uma ou outra que escapa pela minha indignação. Incomoda muito mais aquelas que eu digo de sangue frio, com números. Porque assim comecei a conversar hoje. É ou não é verdade que há 14 milhões e 300 mil brasileiros desempregados? É ou não é verdade que quase 9 milhões de brasileiros estão na informalidade? E diante dessa situação, o nosso povo olha para a política. Porque a humanidade não inventou ainda outro modo, outra fórmula, outra ambiência, de onde se possa extrair as soluções para as questões graves, coletivas, da comunidade ou da nação. E olhando para a política, o que é que o nosso povo está vendo? O nosso povo está vendo, porque fazem questão que é isso, apenas isso que o nosso povo veja, um pardieiro de pilantras, e lá vai uma palavra ou duas, um pouco mais azedas. Mas eu conheço essa gente. Esse é o meu problema. Eu estou na luta há 37 anos, nenhum desses cidadãos que estão aí, mandando do país, usurpando a prevalência do voto popular, nenhum deles me é distante. Este que nos preside pelo golpe foi meu colega deputado, foi presidente. Eu via como ele distribuía as medidas provisórias para achacar os empresários e tomar propina. Eu vi muitas vezes. E o que devo fazer agora? Me calar? Em nome de uma elegância? Não vou me calar, não. Não vou me calar, não. Já fui processado e absolvido. Há 10 anos atrás denunciei o senhor Eduardo Cunha, assim, nessa distância. Tão verme que é, não reagiu, me processou. Também foi absolvido, tendo mantido a acusação na frente do juiz. Ele agora está na cadeia e eu falando aos meus compatriotas. Mas entre lá e hoje, estas figuras usufruíram da fortuna que falta aos postos de saúde, usufruíram dos dinheiros que faltam nas delegacias de polícia, usufruíram dos dinheiros que poderiam germinar um processo de retomada do desenvolvimento do país, por décadas, aproveitando-se, né, desta pseudo-retórica de elegância, de aristocratas, que na verdade querem o que querem, na verdade, é matar o carteiro para que a gente não leia a carta. Essa é a grande verdade. Querem matar o carteiro para que a gente não leia a carta. Companheiros, o centro desta crise é em São Paulo. O centro do antagonismo que hoje está repartindo o Brasil de forma odienta, como eu nunca vi na minha já extensa vida pública. Nós estamos num país rachado em bandas. As franquias liberais universalmente aceitas como presunção de inocência, ampla defesa, contraditório, a garantia de que todo mundo só pode ser inculpado, como está escrito na Constituição de todas as nações civilizadas do mundo, depois de uma sentença transitada em julgado, tudo isso está transformado em letra morta nessa espetacularização, né, do moralismo de Goela, promovido pelo centro podre da plutocracia e da aristocracia brasileiros. E eles não querem entender, ou não são capazes de entender, aquilo que é o erro estratégico que produz esses números. Nós não estamos vendo essa quantidade de falências e concordatas, que hoje se chama recuperação judicial. Nós não estamos vendo essa quantidade absolutamente recorde de desemprego por um fatalismo do acaso. Isso tudo está acontecendo porque o Brasil está sendo guiado de forma estrategicamente errada, para servir a modelos que não consultam sequer a nossa própria experiência histórica, para seguir a modelos que só atendem ao interesse estrangeiro. A propósito, meu caro Lupe,
conversando já no privado com você, quero fazer um apelo em nome, né, de uma certa fração da nossa militância. O que é que o presidente Michel Temer pretende com trazer tropas norte-americanas para o exercício na Amazônia pela primeira vez na história do Brasil? Mas espera um pouquinho. Pela primeira vez na história do Brasil, o presidente da República convida forças armadas estrangeiras para fazer, e norte-americanas, mas é estrangeira, seja de que natureza for, para fazer exercícios na Amazônia. A quem isto atende? Qual é a razão? Qual é o inimigo hipotético que justifica esse exercício com tropas estrangeiras no território nacional e especialmente na área sensível do território nacional, que é a Amazônia? Acho que nossos partidos deveríamos fazer uma interpelação ao senhor presidente Michel Temer para que ele explique que razões são essas que violam uma tradição de 4 séculos de existência da nação brasileira, para que a gente agora opere exercícios de comércio. Só um parênteses de quem anda muito incomodado, porque as notícias são todo dia uma diferente da outra, todas na mesma direção. Eu estava lhes dizendo, quando fui interrompido pela minha própria inquietação, que o Brasil está sendo tangido de forma errada. Há solução para isso. E esta solução, por isso eu atribuo grande importância ao nosso encontro e à nossa reunião, passa por São Paulo. Só que eu lhes diga, São Paulo representou 42% do produto industrial brasileiro. Hoje, defiando como está a indústria nacional, não chega a 28%. Para bem dizer a vocês, a proporção da indústria brasileira nas nossas riquezas reduziu-se ao valor que tínhamos em 1910. E toda esta maluquice que se está fazendo, pesando a mão pesada do elitismo sobre os mais pobres, na agenda de uma pseudo-modernização da Previdência, de uma pseudo-modernização das relações de trabalho, assuntos que o PDT topa discutir fraternalmente, em ambiente democrático, em ambiente respeitoso, em ambiente fraterno, sem ideia prévia e começando por apontar criticamente os privilégios. Sabiam, meus compatriotas? 2% dos beneficiários da Previdência levam quase 40% das despesas. Vamos modernizá-la? É preciso começar por aí, não ferindo o interesse da mulher, que ainda extensamente cumpre uma dupla jornada de trabalho no Brasil, não ferindo o trabalhador rural, ou alguém que tem a desdita de viver no Capão Redondo, num bairro mais pobre de São Paulo, que não atinge 60 anos de expectativa de vida, preservando como se está essa massa de privilégios. Eu tenho dito, infelizmente parecendo autorreferência, porque é a primeira vez que eu estou falando isso, que eu, Ciro Gomes, ex-governador, ex-deputado, ex-prefeito, teria hoje direito, meu caro Gabriel, a R$83 mil de pensões dessas imoralíssimas leis que dão privilégio aos políticos. Falo porque nunca aceitei receber, porque sempre considerei uma imoralidade esse tipo de privilégio. E apenas agora estou falando porque acredito que o discurso político no Brasil está profundamente desmoralizado e temos que substituí-lo por exemplos. Outro projeto, outro modo de consertar as coisas, só o Brasil tem contemporaneamente capacidade de fazer. Uma política industrial de comércio exterior, uma política nacional de ciência e tecnologia, uma política nacional de verticalização de uma indústria, naqueles setores onde nós já estamos gastando bilhões de dólares. Poderia emancipar o Brasil e reverter esse quadro. E eu vejo com grande indignação esses potenciais. E eu não sou poeta, eu sou uma pessoa obrigada a conhecer as coisas, eu comandei a economia do Brasil. Se eu não tiver coerência com o que eu falo, com aquilo que eu fiz, imagina até palavras que eu não falo, põe na minha boca, imagina alguma contradição que eu houvesse praticado. Eu digo a vocês comovidamente, por isso eu tenho coragem, se amanhã for mesmo a vontade do meu partido, de portar a bandeira do trabalhismo como candidato a presidente da República. Se não, eu não tiver coragem, porque eu sei que me espera. Mesmo na campanha, um homem que fala o que eu falo, que pensa o que eu penso, que tem as arestas e conflitos que eu construí conscientemente, está fadado a uma travessia inumana.
Por isso eu atribuo grande importância ao PDT, aos meus coletivos, mas ao PDT de São Paulo. É aqui o centro da batalha. É aqui que nós teremos a condição de estabelecer uma reunião entre quem trabalha e produz para confrontar essa cultura de especulação e de ladoeira que sangra o nosso país por todos os seus ângulos e lados. Por isso, não quero estender muito mais, porque já abusei da sua paciência. Mas eu peço a vocês, aceitem o comando do Manuel Dias, aceitem o comando do Lupe, façam mais do que já estão fazendo, vamos irradiar a nossa presença, porque o Brasil mais ou menos está com aquela história da terra de cego. Quem tem olho, terra de cego é rei. E hoje quem tem olho é o trabalhismo como resposta. Muito obrigado a todos. Gente, não acabou ainda não, nós vamos fazer uma coisa diferente. Cadê aí com o microfone? Agora a gente vai, duas coisinhas. Vamos abrir aqui, olha aí, são 11h30, até meio-dia, um ping-pong. Vamos ver quem quer fazer a pergunta, fazer o que quiser, mas é aquela pergunta que eu corto, sou chato, vocês me conhecem. 1 minuto e meio de pergunta para 1 minuto e meio de resposta, senão ninguém tem oportunidade. Nós temos que democratizar. Antes eu quero anunciar aqui, muito me honra, já tinha visto ele no começo, mas é tanto nome que bota aqui que eu não falei, o Zé Manuel Ferreira Gonçalves, o homem da luta da ferrovia. Obrigado pela tua presença, guerreiro, o homem que trabalha, e ninguém nesse país conhece mais a questão de ferrovia do que o Zé Manuel. Muito bom te ver aqui, muito obrigado, meu companheiro e amigo. A Rose Ielo, é Ielo? Vereador de Botucatu. Está aí a Rose? Obrigado, Rose. O Arilton Gomes, vereador de Cotias. Cadê o Arilton? Obrigado, Arilton. A Vanessa Bonfim, que é primeira suplente do PDT de Mauá. Cadê a Vanessa? Obrigado, Vanessa. E o presidente de Salto de Pirapora, Márcio Pedroso. Está aí o Márcio? Obrigado, irmão. Vice-prefeito de Salto de Pirapora, Orival Volpe. Obrigado, Volpe. E o Júlio César, presidente do PDT de Ilhabela. Cadê o Júlio? Obrigado, Júlio. Vocês viram que aqui, Ciro, já tem presente, pelo que eu li, pela minha contabilidade rápida, mais de 150 municípios presentes. Isso mostra a gente, Aí, cadê o Ailton? É ela? É você que vai ficar com o microfone? Não tem problema. É o que eu quero combinar? Estão doidos? Mas vamos nos organizar. Eu sou cria de Leonel Brizola. Então, comigo tem que funcionar correto. Senão, eu corto mesmo, estou avisando antes. Então, é pergunta objetiva, quem quiser fazer para Ciro, para Chavita, para quem quiser, para a gente aproveitar um pouco essa interação entre a gente. Mas bem objetivo. Não é para fazer discurso. Se for fazer discurso, eu vou ser grosseiro e vou cortar. Ok? Não. Levanta a mão, é só levantar a mão e a gente vai na direção. Quem quer fazer ali, ó? Primeiro lá atrás, companheiro. Vai lá. Mas aí vai ficar um tumulto para vir aqui. É melhor ir. Dá o microfone lá. O microfone aqui, o outro no outro atrás. Vamos fazer o seguinte, daqui até o meio. Você Tá. mais para trás. Aí vai passando. Companheiro lá atrás, ó. Levanta a mão aí, rapaz. Se levanta. Lá dentro. Vamos fazer uma breve apresentação também de quem foi fazer a pergunta? O nome, de que cidade é e manda bala. Manda bala no sentido peretinho. Flores, carinho, amor. Paulo Sérgio, sou presidente do PDT de Ferraz de Vasconcelos. A minha pergunta é ao meu candidato à presidência da República, Ciro Gomes. O que fazer com a segurança pública deste país? Bom, nós temos assuntos profundos e assuntos superficiais ou imediatos. Não haverá nenhuma chance de um país como o nosso
experimentar a sensação de paz comunitária com esses níveis de desigualdade social, de desemprego, porque começa com a informalidade, em seguida a droga oferece um caminho informal e em seguida os territórios de droga exigem confrontação violenta, pronto, chegando no homicídio e no assalto e etc, etc. Se você não tiver uma estrutura em que as maiorias populares se sintam orientadas para educar seus filhos e acessar a oportunidade de trabalho, ou seja, uma coisa do imaginário, né? E isso é perfeitamente praticável. Entretanto, não é possível, para a violência instalada, aguardar os tempos dessa transição. E a minha ideia é que nós teremos que fazer uma mudança na legislação, desagravar as penas para os pequenos delitos e tirar o máximo de população carcerária de pequenos delitos e substituir por penas alternativas e federalizar 5 figuras penais. Pouco importa em que território esteja ocorrendo. Uma delas, o crime organizado com o conceito lato sensu, ou seja, organização e distribuição de droga, é crime organizado. Ou seja, roubo de prefeito, de deputado, de coisa que seja estadual ou vereador, é crime organizado na legislação que eu imagino. E, basicamente, agravar a política penitenciária federal, para segregar a cabeça do crime organizado que nasceu impunemente em São Paulo e hoje se espalha pelo Brasil inteiro. Hoje, não vamos replicar essas siglas, porque faz propaganda para eles, mas todos sabem o que eu estou falando, há organizados dentro dos presídios verdadeiros sindicatos do crime que escolhem que tipo de atividade vai ou não ocorrer. E com isso tem conciliar governos importantes, como eu desconfio acontece no governo de São Paulo. Desde aquele dia que eles decretaram um alerta geral aí, etc, etc. Obrigado, professor. Só aqui, ó, até por improviso e sinceridade. Quero acrescentar nessa tua pergunta uma coisa que me incomoda há muito tempo. Eu gerenciei, no primeiro governo do Zóio, um lugar chamado Fazenda Modelo. O que era a Fazenda Modelo? A gente recebia lá contingente grande de moradores de rua, de presos em níveis secundários, pequenos assaltos e tal, e botava eles para produzir alimento. Alguns tinham alguma especialização, alguns eram especialistas na área elétrica, outros eram artesãos, fabricavam mesa, cadeira. Eu acho fundamental, com seriedade, nesse país, que essa população carcerária precisa produzir, precisa trabalhar, precisa mostrar e merecer o dinheiro que gasta no Estado. Não dá para você gastar 5 vezes com um presidiário do que você gasta com uma criança numa escola de tempo integral. Então, tudo que não é ferir gente humana, pelo amor de Deus, não me vem com esse discurso para cima de mim, que eu defendo radicalmente gente humana. Mas não dá, é para ficar todo mundo parado, o ócio é oficina do diabo. Minha avó falava isso. O ócio, eu estava falando todo mundo, ócio é oficina do diabo. Fica parado, não tem o que fazer, mandando de dentro do presídio para a população que sofre na rua e é submetida a esse comando, e não produzir nada. Então nós temos que, desculpa, senhor, debate democrático, nós temos que começar a discutir com seriedade na sociedade que não podemos ter milhões e milhões de presidiários sem produzir nada, sem mostrar nada para a sociedade. Eu digo o seguinte, eu sou radicalmente contra a pena de morte. Eu fiz um projeto de lei quando fui deputado em 1990 chamado pena de vida. O que é pena de vida? O cara, conforme o agravamento da crise e do crime dele, tem que produzir para merecer o alimento. Tem que trabalhar. Tem que ir para o campo. Essa Amazônia que está aí, os americanos entrar, tinha que estar um monte de gente com aquela pulseirinha, essa coisa moderna agora. Vai capinar, vai produzir, vai ver alimento, vai botar cana de açúcar, vai tirar o cacau, vai produzir. E não é quem está falando para vocês, não é ninguém de direito não. Hein? Quem está falando para vocês, eu tenho uma história de uma vida, num campo popular. É porque me incomoda muito, desculpa, eu estou aqui atropelando, mas a gente é democracia assim, né? A gente não pode assistir passivamente o custo que isso representa para o Estado, um custo improdutivo, sem resultado, e as nossas crianças vêm a merenda ser roubada e eles recebendo aquilo, às vezes errado, às vezes, não estou discutindo
o mérito, mas é uma opinião que eu acho que a gente tem que discutir. Desculpa, peço desculpa ao meu presidente e peço desculpa para a plateia. Próximo. Só para a gente esclarecer como está sendo dividido, eu estou daqui para frente Tá bom. e vai ser primeiro eu, depois o Guilherme. Primeiro sempre a mulher. Então, para a gente fazer todo mundo participar, tá bom? quem vai? Aí, manda fala. Manda fala. Bom dia a todos. Minha pergunta é possível. Eu sou o Nilson de Valores. A pergunta que eu quero, se puder explanar um pouquinho, como que é possível a gente criar mecanismos para combater a evasão e a sonegação fiscal, além da não taxação sobre a remessa de lucro das empresas que vão para o exterior, que hoje a gente sabe que não tem nada, e isso é uma parte dos grandes destruidores do orçamento do país. Bom, deixa eu dizer aqui uma coisa, que eu acho que tem que, especialmente em ambiente nós temos que abrir essa conversa e cada um dizer o que pensa e tal. Eu, entretanto, como eventualmente serei chamado para interpretar o programa de candidato a governador, a presidente, eu tenho que dizer agora aqui, por enquanto, de que o que eu falo é a minha opinião, submetida, evidentemente, ao crivo do partido, ao crivo das nossas alianças que nós eventualmente fizemos, então, porque eu, por exemplo, tenho uma absoluta afinidade com o Lupe nesse assunto e tenho dito provocativamente que o campo progressista no Brasil, e é só uma premissa que eu estou antes da sua resposta, está errando com o nosso povo. Porque o nosso povo agora acha que direitos humanos é proteger bandido. E não é. Né? Mas não é porque nós preferimos bajular esses valores e descuidamos do medo e da necessidade que uma autoridade democrática estabeleça a paz, a ordem, enfim, que são valores progressistas também. E o primeiro direito humano é do cidadão decente ser respeitado na sua individualidade, na sua integridade física, patrimonial, etc. Então, nós temos que dar um passo adiante na qualificação desses olhares e não basta mais ficar, só porque eu sou simpático ao sem-teto, eu desconsiderar a lei de propriedade. No meu estado, por exemplo, eu achei, quando governador, uma fórmula, né, de respeitar a propriedade e não reprimir o movimento dos sem-teto. Parti na frente, organizei todo mundo e não sei o que e tal, parti na frente. Se vocês têm energia para invadir, venham para a prefeitura, venham para o governo do estado, que quanto terreno vocês precisarem, tanto terreno eu desaproprio. Não dá para fazer casa para todo mundo na mesma hora, mas terreno ocupado nunca mais aconteceu nenhum quando eu era governador e prefeito. Bom, como é que a gente combate a sonegação? É olhando a experiência internacional. Primeiro, nós temos que simplificar o regramento tributário brasileiro. Você tem no Brasil hoje, e acredito que isso é de propósito, não é por acaso, você tem uma parafernália impossível de ser conhecida pelos empreendedores, o que já os obriga a um custo adicional, que é a contratação de escritórios de contabilidade e de advogados que fazem o que eles chamam eufemisticamente de planejamento tributário. O planejamento tributário nada mais é do que ele trabalhar na fronteira das contradições antes da evasão ilícita, que é a sonegação. Então você tem todo o processo de simplificação da legislação. Por agradável coincidência, no meu caso, eu sou professor de Direito Tributário na universidade. E eu sei assim, muito comovidamente como é que isso funciona. Vou dar exemplo de novo e não me perdoem, porque parecerei eventualmente aqui e ali vaidoso. Não é vaidade, é que eu estou comovidamente convencido de que conversa de político hoje entra por aqui e sai por ali, se não vier seguida de exemplo. Então eu, por exemplo, lá no Ceará, eu consegui a proeza de reduzir tributos e aumentar a arrecadação em cima disso, simplificando dramaticamente. Eu cansei de fazer acordos setoriais em que eu reduzi a alíquota de 18%, 17%, 20% para 3% e arrecadava mais. Eram acordos provisórios, variando por 120 dias, acertado com as lideranças empresariais dos setores. Eu simplificava dramaticamente a relação, acreditava neles, invertia. E quem eu enfrentei? Tive que enfrentar, um certo momento, o corporativismo dos fiscais, que também gostam dessa complicação, porque ou por poder, ou porque, né, no caso da Receita Federal, é muito exemplarmente séria. Infelizmente, o Brasil tem muita gente séria no serviço público, e a Receita Federal, trabalhei com eles, como ministro da Fazenda, são gente muito boa, o que não quer dizer que uma exceção aqui ou outro lado não tenha que ser reprimida, e nós temos que fazer. Simplificar, você tem que agravar a pena.
E no caso brasileiro, nós temos que transformar a pena de meramente pecuniária em pena de cadeia, que é o que o mundo inteiro faz. Aqui no Brasil você tenta, se famoso se colar, colou. Se não colar, você paga a multa, paga não sei o que e tal. E aí não paga a multa e o não sei o que e tal, e aí vem como estão fazendo de novo agora o tal de refis. Eu quero anunciar aqui, se eu ser eleito presidente, não haverá refis por 4 anos. E se eu for reeleito, não haverá por 8 anos. Ou seja, não pode fazer de besta quem paga regularmente seu compromisso e remessa de lucros para o estrangeiro. Esse é um assunto extremamente espinhoso, porque eu falar agora, sem poder estar com a mão na solução, pode gerar efeitos negativos para o Brasil na antevéspera de eu eventualmente assumir. Porém, o que eu já anunciei, que porém em debate, evidentemente, tudo que eu falo, volto a dizer, é minha opinião pessoal, que pode haver um partido até que não deve, e eu mudo, porque eu não quero ser dono da verdade, e eu vou dizer por que mudei. Não é porque eu sou uma biruta de aeroporto, não, é porque eu sei que ser presidente da República significa interpretar médias, fazer entendimentos, fazer acordos. Não adianta você dar murro em ponta de faca, não é sinal de valentia, é sinal de imprudência, de desconhecimento da relação de faca e mão. Né? E eu não tenho mais direito a isso. Mas o grande tributo que resolve o problema é a tributação sobre lucros e dividendos. Ou seja, o fato gerador antecede a remessa ao estrangeiro. E o Brasil é um de 2 países do mundo da OCDE, um de 2, Brasil e Letônia, que não cobra tributo sobre lucros e dividendos. E cobrava, e o senhor Fernando Henrique revogou. Então eu, indo à presidência, vou propor a volta da tributação sobre lucros e dividendos. E vamos discutir, no ambiente do passivo externo líquido brasileiro, o papel da remessa de lucros. Mas aí é melhor discutir só com clareza lá na frente. Lá de cá, próximo. Olha, siga os 2 exemplos. Todo mundo até agora foi objetivo direto e não levou 1 minuto. Meu nome é Heron, eu sou de Osasco, sou presidente do movimento dele lá em Osasco. E a minha pergunta é assim, evidentemente que a gente vê que em todos os 3 setores existe a corrupção. Só que o que a gente mais percebe é que dentro do poder legislativo é onde está enraizada essa corrupção já desde da época após a ditadura, né? Eu gostaria de saber como fazer para governar, para ser um presidente sem atender a interesses a outros interesses que não sejam interesse trabalhista, porque esses partidos todos que a gente sabe que estão no poder, eles estão com interesses que não sejam interesse do trabalhador. Veja, primeiro nós temos que ajudar o povo brasileiro a entender, para não sofrer mais do que já está sofrendo. O nosso sofrimento real já é grande demais para a gente precisar sofrer além do que o real nos impõe, que é esse esmagamento psicológico que está levando o nosso povo a acreditar que nós somos o país mais podre do mundo, o país onde a corrupção se alastrou mais generalizada do mundo. Não é verdade. Não é verdade. Existem instituições internacionais e rankings internacionais independentes que levantam o nível de corrupção. Nosso país é constrangedoramente muito corrupto, mas está nesses rankings internacionais em 76º lugar no ranking de corrupção global. O que é um lugar muito vergonhoso, porque a corrupção é uma chaga que não vale só pelo dinheiro que subtrai do posto de saúde, da educação, da segurança do nosso povo, mas é porque destrói o sistema, destrói a confiança, impede que a liderança convoque a sociedade ciclicamente a um sacrifício. Porque em casa, a gente sabe que às vezes é hora de folga, né? Você ganha um pouquinho a mais, chegou o 13º, você pode, né, fazer uma folgazinha, dar um presente de Natal um pouquinho mais confortável, fazer uma ceiazinha mais moderada e tal, mas tem a hora do aperto. E a gente em casa sabe como nenhum povo do mundo a fazer, porque o Brasil vive de ciclos de consumo populista, que parece que agora vai e depois desastre. Então a gente mais ou menos sabe a hora da folga e a hora do aperto. Precisamos construir um caminho que seja uma rampa moderada que seja, mas que a gente vá para sempre crescendo, que é a substância da ideia do projeto que eu defendo. E se a gente entende isso, nós temos que enfrentar a corrupção não por esse moralismo de goela, pois acredite, meu irmão, e você todos aqui, hoje o centro da propaganda
que pega o mau exemplo e noveliza em horário nobre é intrinsecamente corrupto. A corrupção chegou a tal ponto, e agora pouco me importa que é o 76º, mas a corrupção chegou a tal ponto que o corrupto agora faz discurso moralista para desmoralizar o adversário ou para ganhar testes que estão ganhando de que é todo mundo igual, que as coisas são assim mesmo e tal. Fernando Henrique, que é sempre muito pomposo, fez e aconteceu e dizia que isso era o presidencialismo de coalizão. Provavelmente entrou na tua alma sem você perceber, porque ele é muito lambanceiro, né? Então, o presidencialismo de coalizão. O Lula, por sua vez, achou bom e também bota tudo na conta do presidencialismo de coalizão. De maneira que passa para o povo a ideia de que o Brasil é ingovernável sem isso. E a gente detesta esse curto-circuito. Eu afirmo para você, do alto dos meus 37 anos de vida pública, ex-prefeito que lidou com vereadores, eram 41 vereadores, meu partido elegeu 5 na época. Nunca perdi nem voto de pesar na Câmara. E nunca comprei um voto de ninguém. Fui deputado estadual de oposição. Fui deputado estadual, líder de governo. Perdi várias votações quando era líder do governo do Tasso. Estou só dizendo de novo exemplo, tá? Para não parecer poesia. Depois eu fui governador e lidei com a Assembleia. Nunca perdi nem voto de pesar. Se morresse um adversário meu e alguém apresentasse voto de pesar, não que eu pedisse isso. Mas os cabas não, isso daí não, deixa eu morrer sem voto de pesar. E é porque eu fiz milagre? Não, não é porque eu fiz milagre. É porque eu achei o ponto de equilíbrio, por muita experiência. Eu já venho de trás, meu pai foi prefeito, e eu vi as coisas de baixo, de cima, perdendo a eleição, ganhando a eleição e tal. E o Brasil meio que começou a valorizar a inexperiência. De repente, nenhum de nós pega um menino, filho, e leva para um médico inexperiente fazer uma cirurgia. Todos nós perguntamos quem é o melhor, quem pode fazer e tal. A presidência da República agora qualquer um pode ir. E não exige experiência anterior, não exige currículo, não exige conhecimento de causa, por isso que eu estou tentando fazer. Então, repare, como é que funciona isso? Eu fui ministro da Fazenda do Itamar Franco, só para a gente agora, para o plano federal, para ninguém vir com o cinismo ou ceticismo, dizer, prefeito é mais fácil, governador é mais fácil, presidente é outra conversa. Não, eu fui ministro da Fazenda do Itamar Franco. O Itamar Franco não tinha partido, eu tenho. O Itamar Franco chegou ao poder pelo impeachment do Collor, não tinha sequer sido eleito pelo povo, pelo seu avô foi eleito. E isso vai construindo uma liderança, isso vai construindo uma autoridade. E o Itamar Franco governou e fez o real. O Fernando Henrique fez um apagão da história, com medo que o Itamar viesse contra ele na reeleição. Então desmoralizou o Itamar, construiu, contratou a agência de publicidade para desmontar a imagem do Itamar Franco, que morreu muito magoado com isso. Mas o Itamar Franco bancou o risco e o confronto com o sistema financeiro, porque a inflação no Brasil, deixa eu esticar um pouquinho mais a conversa nesse ponto, porque é o que grande angústia de quem quer votar em mim tem medo. Não se preocupe, que eu sei também o tamanho do abacaxi. Estou contando a história por onde que eu conheço a história. E no fim eu faço uma proposta. O Itamar Franco, a inflação no Brasil não é uma doença da moeda, é uma negociata. Só para você ter uma ideia, eu, governador, criei uma conta única, botei todos os dinheiros do Estado no banco público com o saldo aplicado à taxa plena. Naquela época, 25% de juros ao mês. Chamei os funcionários, que era a minha principal despesa, e fiz um grande acordo. Até hoje sou o herói do servidor público lá na minha terra e tal. Fiz um acordo com ele de reajuste trimestral. Aí veja a molecagem, minha receita indexada diariamente e a minha principal despesa indexada trimestralmente. Percebe? Então, que dia eu queria que a inflação acabasse? Isso era a história dos bancos no Brasil. O Itamar Franco foi lá e acabou. Quem correu o risco de acabar com a inflação e a negociata toda foi o Itamar. E o Congresso na época era tão ruim ou pior do que isso aí. Estava atolado no escândalo na época dos anões do orçamento, que a Polícia Federal, por ordem judicial, prendeu na casa de um diretor de uma empresa que existia na época, chamada Odebrecht. Pode dar para rir, para a gente não chorar, como a história é besta e velha. Como a história é besta e velha. Para quem é lúcido, como eu, para quem conhece, não cai mais nessa. Olha o que eu estou contando. Na época, houve um escândalo dos anões do orçamento e a Polícia Federal apreendeu o disquete da Odebrecht e o país político inteiro amanheceu na ponta dos pés
para ver quem estava na lista do Odebrecht e quem não estava. Vocês estão pensando que é brincadeira minha? Vão no Google, entra lá em 1993. 93 entra no Google, escândalo do Odebrecht 93. E aí saiu o escândalo, estava a fim da flor dos políticos brasileiros. Então, veja bem, o filme é velho. E o Itamar fez o quê? Conciliou? Não, senhor, não conciliou. Aí os cabos levantaram a corrupção contra ele. O braço direito dele chamado Argrides. Ele chamou o Argrides, o braço direito dele. Sabia que o Argrides era inocente, chefe da Casa Civil. Os Argrides, você é inocente, mas você vai se afastar e eu vou pedir uma apuração independente. Ou seja, rompeu o laço. Aí outro dia o poderosíssimo governador da Bahia, meu amigo Antônio Carlos Magalhães, tem corrupção, esse tamanho não te dá certo, mas tem corrupção no governo dele. Ele imediatamente telefonou para o governador da Bahia e disse: venha o governador da Bahia amanhã às 9 da manhã aqui na minha sala, para me dizer onde é que tem corrupção no meu governo. Aí chega o Antônio Carlos Magalhães, cercado de jornalistas, com um monte de pasta no braço, ele abre a porta, manda o governador entrar, senta o governador. Quando o governador sentou, ele foi na outra porta abrir e mandou a imprensa entrar. Pois não, governador, onde é que tem corrupção no meu governo? Mas isso é um constrangimento, não é assim que o presidente recebe o governador. Não, deixa de onde? Você quer dizer que tem corrupção no meu governo? Diga para mim, diga para todo mundo logo. O que é a diferença? É que eu não estou nessa. Se eu não roubar, ninguém rouba no meu governo. E quem roubar está me traindo. Então eu não tenho que ter medo de Globo, nem de CPI, porque aí vem a questão. Por que tem essa história de grandes maiorias? Duas razões, nenhuma delas nobre. Primeira razão, sufocar a oposição em tempo de televisão. Cooptar o tempo de televisão para não deixar o adversário falar. Fernando Henrique, 98. Eu fui candidato a presidente do Brasil e nesta república não houve um debate sequer. Vamos dizer, nem Globo, nem Bandeirantes, nem Record, nem Manchete, que é hoje a Rede TV, nem Folha de São Paulo, nem Estado de São Paulo, nem nenhum órgão nacional de imprensa, nem Rádio CBN, nem Rádio Jovem Pan, nenhuma. Fernando Henrique subornou e conseguiu que não houvesse um debate sequer na maior democracia eleitoral do mundo. E conseguiu o tempo do PMDB para eu falar 40 segundos. Porque sabia que eu tinha sido ministro da Fazenda e que se houvesse um debate sequer eu tirava a máscara dele. A outra razão é medo de CPI, por isso tudo que eu já lhe falei. Aí você cai na seguinte estupidez. Eu nomeio um bocado de bandido para o meu governo, todo mundo fica sabendo que esses bandidos estão lá para ser bandido, para roubar, e aí eu fico com medo de CPI, por causa dos bandidos que eu nomeei. O Eduardo Cunha fez o impeachment da Dilma, cara. Quem pilotou o impeachment da Dilma foi o Eduardo Cunha e a escória de bandidos, salafrários, salteadores, estupradores, que hoje, infelizmente, são a maioria deste Congresso. Ponto. Isto dito, vamos conversar com o povo algumas coisas também da nossa tradição. Não houve um presidente da República, um sequer na história brasileira, que tendo sido eleito, não tenha tido nos primeiros momentos uma maioria ampla, inorgânica, desorganizada, e muita gente se iludiu e se ferrou. Eu não posso mais me iludir pela experiência, mas nenhum presidente. O Collor se elegeu com um partido chamado PRN. PRN não tinha 9 deputados, 8 deputados. Teve força para fazer o sequestro da poupança do povo brasileiro, por medida provisória. O Congresso engoliu. O Judiciário não deu sequer vazão a uma açãozinha sequer, porque a força do mundo todo estava com ele, em função da legitimidade com que ele prometeu moralizar o país, modernizar o país, etc, etc, etc. O Fernando Henrique, quando se elegeu, não tinha o PSDB, eu era fundador e único governador do PSDB. O Fernando Henrique, quando se elegeu, não tinha 20 deputados. O Lula, quando foi candidato a primeira vez, não tinha 12 deputados. Na última vez que se elegeu, não tinha 20. E ambos tiveram a força do mundo todo. E a minha pergunta é, qual foi a proposta que o Fernando Henrique fez, que precisava de uma maioria orgânica de 3/5, para a gente dizer assim, não, tem que fazer, tem que conceder, tem que ceder, porque aí a gente provaria, não, o Fernando Henrique quis fazer tal coisa e não fez porque a maioria do Congresso não deixou. Não houve essa proposta. O Lula, que para mim é nosso amigo, mas eu brinco com ele, a única reforma que o Lula fez, mesmo para mudar o país, assim, orgânica, foi a tomada de 3 pinos. O resto foram iniciativas importantes, nenhuma delas institucional que dependesse. Bolsa Família precisou de maioria do Congresso? Zero. Fiéis precisou? Zero. Política de cota? Zero. As coisas boas que ele fez, nenhuma delas, por coincidência, geração de emprego, crescimento da economia, etc, etc, nenhuma delas precisou do Congresso.
Senão a gente teria que dizer, não, Lula propôs uma mudança do sistema tributário, uma mudança do sistema político e não passou, não aconteceu. Terceiro argumento. Último argumento, para não cansar muito mais, só para dizer que não é esse o nosso real problema. Último argumento, está na hora, e gostei muito de ouvir a ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal, na entrevista recente ao Pedro Bial, defender isso que eu estou defendendo há muito tempo. Não há quem resolva os impasses institucionais centrais do Brasil dentro do sistema representativo. Deixa eu explicar. Reforma política, alguém aqui é contra? Alguém aqui é a favor? Não, deixa como está, que está ótimo. Alguém é? Eu não conheço um brasileiro que diga assim, não mexe não. Tá bom. 100% das pessoas dizem que somos a favor da reforma política. E por que não acontece? Não acontece por um curto-circuito simples de entender que está no nosso nariz. A representação que temos, a institucionalidade que temos em vigor, gera a representação que temos. E a representação que temos deve ter um monopólio de alterar a institucionalidade. Qual é o lugar do mundo em que alguém que tem poder vai mudar a institucionalidade que lhe deu poder? Na Suécia, na Finlândia, na Dinamarca, não é problema do Brasil. Então, como é que a gente sai desse curto-circuito? Duas providências. Primeiro, uma proposta que vá entrar em vigor daqui 4 eleições. Sabe? Porque qualquer proposta que for feita pela conjuntura atual vai ser vista pela oposição atual como perpetuação do poder atual. E é muito justo, por exemplo, cláusula de barreira, é muito justo que os companheiros do PCdoB sejam contra. Porque estão vendo que isso é um negócio contra eles. A pretexto de acabar com essas maquininhas de pilantragem que surgiram, você tem um partido que tem quantos anos? 100 anos de história? O PCdoB. O PSB, eu fui candidato a deputado federal contra a minha vontade, porque o PSB, na época que eu pertencia, não faria cláusula de barreira. Já entrou em vigor, o Supremo ainda entrou depois. Então, repare, a sobrevivência é o primeiro dos direitos. Então, o que custa um presidente que se põe como chefe de Estado mediar essa confusão e escolher, porque não há também nenhuma institucionalidade que vai resolver o problema de uma democracia sem cidadão ativo. Sabe? A gente tem constrangimento de falar isso, mas não tem clareza. Nossa democracia é 27 aninhos. Foi o mais longo período e já acabou. Já temos usurpadores no poder, fazendo e desfazendo coisas graves que foram feitas pelo Constituinte, no fim de uma ditadura. E a gente quer que haja uma engenhoca institucional, uma lei, que não existe, que substitua o cidadão consciente, militante, ativo, que faça que se veja diante do poder não como objeto ou cliente. E hoje em dia, boa parte do nosso povo é induzido a se ver diante do poder como objeto, impotente ou como cliente, por regra frustrado com os benefícios que a clientela lhe oferece. Então a ideia agora é o seguinte, botar em vigor daqui 3, 4 eleições. Se o Fernando Henrique tivesse feito isso, como eu propus aí muitas vezes, já estava em vigor. Se o Lula não estivesse pensando só no projetinho de poder do PT, tivesse proposto, já estava em vigor. Então, primeira coisa, paciência, vamos respeitar o direito à sobrevivência e botar isso para vigorar daqui 4 eleições no futuro. Ou 5, se for o caso. Ou 3, se a gente tiver força para isso. Segundo, chamar o povo para votar diretamente. Plebiscitos e referendos. Eu acho que com esse conjunto, todo mundo pode votar sem medo, eu sei onde é que os botões estão. Ainda tem mais coisas, por exemplo, política de governadores. A Dilma se deixou imolar, derrubou a democracia no país. Eu pensei dizer isso. Você não está defendendo, você não está obrigado a defender seu mandato, você está obrigado a defender a democracia. A Dilma se deixou imolar com os governos de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e mais 14 estados quebrados por causa da relação com a União. Se a Dilma chama os governadores uma noite no palácio e diz assim, ó, vamos acabar com essa brincadeira, eu vou consolidar o passivo de todos vocês, eu quero estabilidade política. Acaba com essa conversa mole de pista, de chantagem, eu vou consolidar a dívida dos estados e restaurar a federação do Brasil. Eu escrevi para ela como fazer e tal. Não quis. Uma pergunta, dá licença. Companheiro, não, só um minutinho. Nós combinamos, só um minutinho, companheiro. O término da parte de fala, meio-dia. Foi combinado ou não foi? Então eu gosto de fazer as coisas combinadas. Então, só um minutinho, companheiro. Com calma, isso tudo tem solução. Em nome da sua maturidade e experiência, dou-lhe o direito supremo de fazer a última pergunta. Carlos
futuro presidente do Brasil, Ciro Gomes Charito, governador de São Paulo, fui abraçado pelo Leonel Brizola e pelo Getúlio Vargas, e não parei mais. Eu pergunto por que o Temer só pensa na Previdência, na reforma, e não pensa na economia. Estão fechando todas as lojas em todos os bairros da capital. Muito obrigado e desculpe a insistência, mas o Getúlio Vargas abraçou no alto da nota 49. Eu que agradeço, eu e o Luco ficamos muito honrados, por isso que ele abriu essa sessão merecida para o senhor. É uma honra e um privilégio ouvi-lo. E como toda pergunta inteligente, ela já traz a semente da resposta. O Brasil vive um conflito distributivo. A questão basicamente é a seguinte: em regime não inflacionário, aonde chegar um dinheiro é porque saiu de outro lugar. Qualquer dinheiro que chegar por lá é porque saiu de algum lugar. E esse é o grande conflito que nós estamos vivendo no país. Hoje o Brasil está comprometendo 48% do seu orçamento com o serviço da dívida pública. Na maior depressão econômica da história do país, com desemprego, falência concordada, as lojas fechando, nós estamos com a maior taxa de juros real do mundo, sem segundo lugar. E isso é assim, tudo dinheiro público que sai de algum lugar. Se nós segregarmos a Seguridade Social, isso cada companheiro pedetista tem que saber e ajudar o nosso povo a entender. Se nós segregarmos a Seguridade Social e tomarmos todos os vetores de financiamento que foram criados ao longo do tempo, por leis específicas, para o financiamento da Seguridade Social, a Seguridade Social brasileira este ano ainda é superavitária. Apesar de estarmos com 14 milhões e 200 mil desempregados e quase 9 milhões de informalidade no mercado de trabalho. Apesar disso, esse ano ainda é superavitária a conta da Previdência, entre o que ela arrecada pelas leis que foram criadas para isso e o que ela paga. Vamos lá: contribuição social sobre o lucro líquido, PIS, COFINS, contribuição patronal, contribuição dos trabalhadores e contribuição do governo. A soma dessas fontes, que são vinculadas à Previdência, paga todos os benefícios e sobram ao redor de 28 bilhões de reais esse ano. Por que eles têm o descaramento de falar que tem um déficit? Porque sem que o nosso povo entenda, sem que as grandes televisões expliquem, o governo do Temer, mas infelizmente o governo da Dilma já tinha propôs uma emenda à Constituição, subtraindo 30% de todas essas receitas destinadas por lei à Previdência para jogar no saco sem fundo da agiotagem oficial, da dívida pública. Aí o déficit vai para 180 bilhões de reais. Por quê? Porque tirou-se o dinheiro que foi criado, o dinheiro criado para financiar a Previdência, e é conflito distributivo. Dá no lombo do pobre, dá no lombo do trabalhador e subtrai para as 10 mil famílias abastadas do país, que tem o governo e o sistema financeiro como seus intermediadores na mais brutal transferência de renda entre quem trabalha e produz para quem vive do rentismo da especulação financeira. Este é o ponto. Um trabalhista como nós não tem o direito de, entretanto, negar discutir a Previdência. Por quê? Nós estamos envelhecendo, por média. Então nós temos que convocar um grande debate, fraterno, aberto, público, sem partido, sem interdição, mostrando as contas como são, quem ganha quanto, para a gente fazer uma discussão sobre o futuro da Previdência. Não com a faca no pescoço de que a frase está quebrada e está arrastando o Brasil. É mentira. Pode ficar sossegado que é mentira. Parabéns. Obrigado, senhor. Entrar na fase final da nossa reunião, primeiro agradecendo a cada companheiro e companheira que vieram, a toda a direção, aos nossos presidentes, agradecendo aos companheiros liderados pelo Ayrton, pelo Maluf e a todos que organizaram esse evento, e fazer dois pedidos finais. Como a gente está numa reunião